Muito bem, começamos a nossa gravação da aula de hoje. Hoje é a aula de número 5, tá? Nossa aula de número 5. E é uma alegria estar aqui com vocês, estarmos juntos para mais um encontro da nossa Oficina do Discípulo, a famosa Oficina do Discípulo. E a caminhada tem sido muito bonita até agora. Vamos lembrar um pouquinho do que já aconteceu, isso é importante para a gente entender onde nós estamos, né? Pastor Ismael abriu a nossa jornada, Fábio, querido Fábio, futuro do nosso pastor, mostrou que Jesus, ele nos chama homens comuns para uma missão completamente incomum. Pastor Yerson, pela vida de Pedro, nos mostrou ali, nos levou como Jesus Cristo transforma um homem precipitado, e a Daniele nos mostrou André, o apóstolo, que o pessoal às vezes chama o apóstolo das pequenas coisas, e como esse homem servia, mesmo não tendo palco, e o principal levava as pessoas a Jesus em silêncio. E hoje, chegamos em Tiago. Então, interessante fazer essa caminhada dentro dos apóstolos. Se Pedro, a gente conseguiu ver que Jesus trata uma pessoa, um homem impulsivo. André mostra que Jesus usa homens discretos. Hoje, com Tiago, a gente vai ver que Jesus consegue santificar aquela pessoa intensa. Essa é a palavra de hoje. Então, se a palavra-chave que vai se aplicar à vida de Tiago é intensidade. Mas aí já fica a primeira pergunta para você, para a gente já começar a dialogar. Em uma só palavra, quando você ouve a palavra intensidade, isso soa mais como virtude ou como perigo? Quero ouvir um pouquinho de vocês. Quem acha que é virtude e quem acha que é perigo? Intensidade. Qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Pode falar. As duas coisas? Perigo, a Isabel escreveu ali no chat. Eu acho que está mais para perigo, pastor. Perigo, interessante. Ninguém acha que é uma virtude, intensidade? Eu acho que está um pouquinho mais para o perigo, mas também está para uma virtude também. Muito bem. Obrigado pelas interações aí. E é isso que a gente vai ver. Como a gente tem caminhado, né? A gente tem visto aí que Jesus não trabalha com super-heróis, né? Essa coisa de Liga da Justiça ou os Vingadores, não existe isso. Ele escolheu pessoas comuns, pessoas como eu e você, para chegar mais perto, para fazer parte ali do grupo de discípulos dele. Pedro, a gente vê que a graça de Deus trata instabilidade, impulso, uma pressa exagerada, e esse pessoal que gosta de falar mesmo, esse excesso de fala e fala sem pensar. Já com André, a gente vê que o reino de Deus avança por meio de discrição, fidelidade, pessoas que não necessariamente vão ganhar os aplausos, e esse ministério que é feito um a um. Como é importante. Hoje, com Tiago, a pergunta vai mudar um pouquinho. A questão não é mais o que Jesus vai fazer com o precipitado, ou o que o Jesus faz com o discreto. A questão é o que Jesus vai fazer com alguém que tem fogo demais. O que ele vai fazer? Porque você já deve ter percebido na sua caminhada, se não, peço que você reflita agora. Tem algumas pessoas que pecam por frieza, mas tem gente que peca por excesso. Então existem os dois. Tem gente que erra porque nunca reage, mas
tem gente que peca por reagir antes da hora. Nós estamos falando desse segundo grupo, que peca por excesso, que reage antes da hora. Tiago é desse segundo grupo. Então, o tipo de personagem, o tipo do apóstolo que nós vamos ver nessa manhã é nesse sentido. É aquele que ele é dessa maneira aí, tanto intensa. Talvez essa aula vai falar com você que é um pouco emocionalmente forte, uma pessoa que tem uma convicção muito grande, uma pessoa intensa, reativa. Conhece aquela pessoa que é 8 ou 80? Talvez a aula de hoje vai falar diretamente ao seu coração. Mas vamos ver sobre a posição de Tiago em relação aos discípulos. Nós vimos na aula de Pedro, com o pastor Iesson, que existem principalmente quatro listas dos apóstolos: Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6 e Atos 1, e a gente consegue já perceber a importância de Tiago, não apenas pelos episódios onde ele participa, mas pela posição que Tiago ocupa nessas quatro listas dos apóstolos de Jesus. Então, nas quatro listas que eu citei, são os mesmos nomes, e elas têm uma ordem bastante parecida. Ela sempre começa com Pedro e sempre termina com Judas. Mas elas estão organizadas dos círculos mais próximos de Jesus no começo para aqueles talvez menos próximos ou com menos intimidade do que aqueles primeiros, mais para o final. E em todas as listas, esse grupo primeiro, Tiago está. E em duas delas, Tiago aparece na segunda posição. Então, para vocês entenderem de quem nós estamos falando, já estudamos sobre Pedro, hoje estamos estudando sobre Tiago. Então, até o capítulo do livro que nós estamos seguindo sugere essa proeminência dele, que muitas pessoas, muitos comentaristas, estudiosos, sugerem que ele tenha sido o segundo em influência dentre os apóstolos. Ou seja, Tiago não era um apóstolo ou um personagem lateral. Ele não era apenas mais um nome decorativo. Ele era um homem de peso no grupo apostólico. Além disso, a gente sabe, pessoal que canta musiquinha desde criança, né? Quem que estava no barquinho com Jesus? Pedro, Tiago e João. Então, desse grupo íntimo de Jesus, sempre aparecem esses três: Pedro, Tiago e João, e nessa ordem. Claro, Tiago e João, irmãos, filhos de Zebedeu, e Pedro, com a sua proeminência total entre os apóstolos, nesses momentos decisivos do ministério de Jesus. Vamos lembrar alguns momentos onde aparece somente esse grupo menor? Ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração, principalmente, é esse momento. Também a grande revelação ali no Monte das Oliveiras e no Getsêmani, onde Jesus pega todo mundo dormindo reiteradamente, ele estava ali. Isso já nos ensina algo muito importante, e que é essa proximidade com Jesus Cristo, esse círculo mais íntimo, não elimina automaticamente os defeitos de caráter. Tiago estava muito perto, mas mesmo assim, ele ainda precisava ser profundamente tratado. O que mais chama a sua atenção nesse começo? Tiago ser uma pessoa muito próxima de Jesus, ou mesmo assim ele ainda precisar ser transformado na sua caminhada?
essa proximidade não elimina automaticamente os defeitos de caráter. Muito bem. Caminhando, então, na nossa aula, nós vemos a grande intensidade de Tiago. Esse homem intenso, fervoroso, impetuoso, cheio de energia. Tanto que ele e o seu irmão João recebem um apelido de Boanerges, quer dizer, filhos do trovão. Isso já quer dizer alguma coisa. Ninguém vai botar o apelido de trovãozinho, de rainho, de terremoto em alguém manso, em alguém que não tem intensidade. Então, ali, dentre os apóstolos, eles tinham esse apelido. Ah, estão chegando os filhos do trovão. Imagina o que vai acontecer ali, né? Então, esse tipo de homem que não fazia nada pela metade, quando amava, amava com força, quando reagia, também reagia com força, quando ele queria algo, ele queria isso intensamente. Mas nós temos uma grande dificuldade como cristãos aqui. O grande problema em questão de caráter e como discípulos de Cristo é quando essa intensidade não vem acompanhada da cruz de Cristo, porque isso se torna um grande perigo. Olha só o que acontece em Lucas capítulo 9. Jesus tinha que sair da Galiléia ao norte, ir para Jerusalém ao sul, e o caminho mais rápido era, sim, passar por Samaria. Porém, os judeus, eles faziam um caminho onde tinham que ir ao norte, atravessar o Rio Jordão, passar por um deserto, e ao sul, passar de novo pelo Rio Jordão para chegar em Jerusalém. Ou seja, contornando todo esse território que ficava no meio, chamado de Samaria. Então, Lucas 9 fala sobre esse evento em Samaria. Jesus tinha que ir à Páscoa em Jerusalém e iria passar, sim, Jesus escolheu passar por Samaria. Então, ele manda pessoas à sua frente para que as pessoas ali vejam os lugares de acomodação, e a resposta é que nenhum samaritano daquela vila tinha a coragem ou queria deliberadamente hospedar Jesus e seus discípulos. Muito bem. Quando, então, os samaritanos rejeitam a Jesus e seus discípulos, Tiago pega seu irmão João, se aproxima de Jesus e pergunta: Jesus, você quer que a gente mande cair fogo do céu sobre eles? Ou seja, os irmãos queriam resolver esse grande problema de rejeição com um juízo completamente imediato. Só que vamos fazer uma pausa aqui na história. A gente tem que entender como a cabeça de um judeu desse primeiro século, o que tinha de fundo imediato deles e histórico, para entender de onde que veio essa ideia. Só porque eles queriam pagar esse mal que ali os samaritanos não queriam fazer, não queriam receber as pessoas? Não. Nós temos que lembrar que Jesus já havia curado um samaritano da sua lepra. E Jesus tinha elogiado o samaritano porque ele voltou e agradeceu a ele. Isso aconteceu em Lucas 17. Em João 4, talvez o texto mais conhecido sobre Samaria, uma mulher tirou a água e Jesus aceitou tomar água e, de volta, como o grande presente, deu uma água viva para ela, mostrando que ele era o Messias esperado. Mas tem também a questão que em Lucas capítulo 10, Jesus transforma um samaritano num herói.
numa das suas parábolas mais conhecidas. Lembram? Ali do bom samaritano, que é o único que ajuda o ferido, um judeu ferido, que está fazendo o percurso de Jericó, na Judéia, até Jerusalém, na Judéia. Então, um judeu ferido, o único que parou ali para assisti-lo, ajudá-lo, foi um samaritano. Esse era o fundo imediato. Os discípulos tinham isso em mente, porque eles passaram, eles viveram isso com Jesus. Mas se não bastasse, o fundo histórico no coração de um judeu, com Samaria, ele tinha muitas coisas. Você consegue lembrar algum evento sobre fogo e Samaria? Tem pelo menos um muito grande que as pessoas normalmente lembram. Vou tomar um golinho d'água, vamos ver se alguém lembra. Ninguém se habilita? Samaria e fogo. Lembraram de alguma coisa? Samaria e fogo. Não consegui ouvir, desculpa. Gente, Samaria e fogo. Vou tentar lembrar vocês. 450 profetas. Lembram disso? Elias. 1 Reis 18. Um evento impressionante ali, onde o rei Acabe, com a sua esposa Jezabel, eles têm um embate muito grande com o profeta Elias, nessa região, quando o reino estava dividido em reino de Judá e o reino de Israel do norte, onde Samaria foi feita a capital. Com essa divisão, o reino do norte, o reino de Israel, caminhou rapidamente para uma idolatria totalmente louca e desenfreada. E essa idolatria levou Acabe a ter 450 profetas especializados em Baal, fora outros 400 ali de Astarote e outros. E Elias, como profeta de Deus, vivendo naquela região, fez o desafio mandado por Deus para que o povo de Israel soubesse quem era o Senhor. Muito bem. Se você que sabe a história, os dois tinham os mesmos elementos em termos de altar, em termos de holocausto do animal ali, e eles tinham que clamar ao seu Deus, e o Deus que enviasse fogo, esse Deus seria o Deus do povo de Israel, ou seja, do reino do norte. Muito bem, começaram ali os profetas de Baal, e passam tempo, e se cortam, e entram num transe louco, e não acontece nada. Muito bem, vem Elias, ele pede até para que o sacrifício ali seja molhado, para todo mundo ter certeza que não foi uma artimanha, uma mágica, algo do tipo, e quando ele clama ao nosso Deus, cai fogo do céu no holocausto. Opa, talvez você esteja lembrando desse momento da história de Israel, ou desse momento da história de Samaria com fogo do céu. Mas eu vou te levar a 2 Reis, capítulo 1, que eu acho que é um pouquinho mais específico, e é nisso que Tiago e João se apoiam para pedir fogo do céu. Se você lembra a história ali do primeiro capítulo, o rei Acasias, filho de Acabe, ele cai do seu alpendre, ele tem um tombo muito grande e ele quer consultar para ver se ele vai sobreviver. Bom, ele pede então para que seja consultado um deus totalmente horrível chamado Baal Zebude, que depois ali naquela região foi se encurtando, e no tempo de Jesus eles chamam de Beuzebu, então Baal Zebude vira Beuzebu, e que era conhecido como Deus das moscas. Coisa horrível, coisa fétida, horrível, mas ele lembra ali que tem ainda o profeta
em Israel. E ele vai consultar Elias. Então, ele quer trazer Elias, capturar Elias e trazê-lo ele ao palácio para ele falar que ele vai viver. Ou seja, ele queria ouvir da boca de um profeta de Deus o que ele queria, não exatamente aquilo que Deus estava falando. Muito bem. Ele sabe que não é uma tarefa fácil. Claro, ele sabe o que aconteceu ali com seu pai, sua mãe e os profetas de Baal. Então, ele também tem isso em mente. E ele manda, então, um capitão e 50 soldados. Muito bem. Manda toda essa tropa para capturar um homem. E quando estão chegando, as pessoas, os servos de Elias, ficam com medo. Fala, Elias está vindo, está acontecendo isso. Eu falo, não tem problema. Ele não se move, ele fica no lugar dele. Ele espera as pessoas. E o capitão vem e fala, pela ordem do rei, nós vamos te levar para o palácio. Mas antes ele chama de homem de Deus. Elias fala, então, se eu sou homem de Deus, então que caia fogo do céu e consuma vocês. E, queridos, se vocês não lembram dessa história, no exato momento, cai fogo do céu e consome essas 51 pessoas, instantaneamente. Tudo bem, alguém viu, alguém ficou sabendo e levou essa notícia a Acasias. Acasias, um tanto insistente, manda o segundo capitão com mais 50 homens. Elias não tem problema nenhum e, da mesma maneira, uma maneira prepotente, arrogante, esse segundo capitão fala a mesma coisa. Homem de Deus, nós viemos buscá-lo para ir ao palácio por causa de Acasias. Elias, da mesma maneira, fala, se eu sou homem de Deus, que desça fogo e consuma todos vocês. Da mesma maneira, instantaneamente, as 51 pessoas foram consumidas pelo fogo que Deus enviou. O rei Acasias envia o terceiro capitão e a terceira companhia de 50 homens ali. Porém, um grande detalhe, esse terceiro capitão que foi enviado era um homem temente a Deus. E ele já chega perto de Elias, ajoelhando, pedindo pela bondade de Deus, porque ele sabe que ele pode falecer ali, ele pode ser exterminado ali. Mas Deus antes fala com Elias. Fala que ele tem que ir ao palácio com aquele terceiro capitão. E quando aquele terceiro capitão humildemente pede que ele o siga pela bondade de Deus, Elias vai com ele, porque Deus já havia falado com Elias. Ele vai ao palácio. Profere ali a palavra de Deus contra Acasias, que ele iria morrer. Um reinado de apenas 2 anos, muito pouco. O pai dele, que era extremamente mau, reinou muitos anos. E ali tem esse episódio. Creio eu que na cabeça de Tiago, como judeu, esse povo já idólatra no tempo dos reis, depois completamente misturado já no final do livro dos reis, quando tem a invasão e há essa mistura proposta ali pelos povos assírios e todo mais. Esse povo que depois Alexandre o Grande promove a construção de um grande templo ali em Samaria, por volta do ano 150 anos antes de Cristo. Esse povo, os samaritanos, que estão rejeitando mais uma vez. Alguém que é intenso nesse nível, alguém que tem caminhado, que viu já Jesus fazer essas 3 coisas e está nesse 4º momento com Jesus em relação aos samaritanos, pede o quê? Agora é a hora do fogo. Agora que rejeitaram, parece com Elias. Agora que tem que vir fogo do céu. Mas não é esse juízo imediato que vai trazer aquilo que Jesus queria. O exemplo de Jesus aqui, que ensina Tiago, ele ensina que essa
bondade amorosa e a misericórdia, elas precisam ser cultivadas, mesmo ou apesar da nossa indignação muitas vezes ser justa, e nós temos um zelo fervoroso. Mas eu tenho que lembrar, queridos, que nem todo zelo nosso, ele é santo. Nem todo tipo de indignação nossa, ela é espiritual. E nem todo fogo que a gente pede, a gente vai pedir que ele venha dos céus. Muitas vezes o que a gente chama de zelo pela verdade é só a nossa carne, querendo vencer uma discussão. Às vezes o que a gente chama, ou outras pessoas chamam de, não, eu estou defendendo a honra de Deus. É só o nosso ego vestido de uma linguagem bíblica. Não, estou defendendo a honra de Deus. Mas, queridos, esse grande episódio ali em Lucas capítulo 9 nos mostra esse fervor, essa intensidade, mas ele não tinha apenas um problema de raiva. Tiago também, e a gente vai ver isso, tinha algo que ele precisava tratar em seu coração, que era um problema de ambição. Então, uma pessoa intensa que também tinha um grande problema de ambição. Ele e João queriam os lugares de honra no reino de Deus. Eles queriam proximidade, eles queriam a posição, eles queriam o destaque máximo. Então, Tiago tinha fervor, mas ele também tinha vaidade. Ele tinha zelo, mas ele também tinha uma ambição. E essa aqui, talvez, seja a grande questão central da nossa aula aqui. Que apesar de fogo, fervor, apesar da vaidade, apesar do zelo e da ambição, Jesus pega esse discípulo, ele escolhe esse discípulo, ele discipula. Ele não rejeita Tiago por causa da sua intensidade, mas Jesus trata Tiago, apesar da sua intensidade. Ele não pede para Tiago ficar mais brando ou apagar o seu fogo. Na verdade, o que acontece aqui, Jesus redireciona a intensidade de Tiago, o seu fogo. E o capítulo do livro nos mostra que Tiago precisou ter essa ira completamente controlada, a sua língua refreada, o seu zelo redirecionado, mas a sua ambição egoísta teve que ser vencida. Esse homem precisava ser transformado, não em alguém sem fogo, mas em alguém que o fogo tivesse debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Queridos, é difícil entender isso muitas vezes, mas o evangelho de Jesus não vem apenas para perdoar os nossos excessos. Ele não vem só aparar as nossas arestas, mas o evangelho vem para santificar as nossas inclinações. As inclinações que eu tenho, a inclinação que você tem. Porque Jesus não nos salva só para que a gente continue servindo ao nosso temperamento. Não. Nós temos que levar o nosso temperamento a uma submissão da graça de Deus. E como isso é difícil? Porque é uma luta constante, é uma luta diária de quem o nosso ego, o nosso eu quer ser e aquilo que Jesus quer nos transformar, a palavra de Deus quer nos transformar. Tem gente que infelizmente acha que amadurecer espiritualmente é você perder força. Não. Amadurecer espiritualmente é ter aquela força sob governo, aquela força direcionada. É você ter uma convicção, mas com mansidão. É você ter coragem com amor. É você ter zelo com misericórdia.
E o que é mais difícil para você, com toda a sinceridade? Frieza espiritual ou zelo sem controle? O que é mais difícil para você? Pode pensar, pode depois aí refletir, mas para você, frieza ou esse zelo descontrolado, como era Tiago antes de Jesus Cristo? Frieza, né? O nosso tempo tende a caminhar para uma frieza e as pessoas aí que têm esse zelo sem controle, né? Exatamente a que a gente vai deixando do jeito que tá, pode até chegar perto dessa apostasia, largar de mão da fé. Mas, queridos, o que eu queria lembrar de vocês é que Tiago, de alguma maneira, ele queria a glória que era somente de Jesus. Nesse mesmo momento onde em um evangelho fala que foi ele, Tiago, no outro evangelho fala que a mãe veio interceder por eles, que eles queriam os tronos, um à direita e à esquerda, e Jesus fala, não, vocês não estão entendendo nada, não é sobre trono, não é sobre isso, é sobre cálice, é sobre martírio, é sobre dor, é sobre isso. E vocês conseguem, então, beber o cálice que eu vou tomar? E eles respondem, conseguimos, Jesus, conseguimos. Eles queriam trono, eles queriam glória, eles queriam proeminência, serem vistos. E Jesus oferece dor, cálice, dificuldade. Esse caminho da serventia. Tiago talvez queria exercer domínio sobre os outros apóstolos, e a gente lê que esse episódio causou um problemão ali para todo o corpo apostolar ali, porque eles ficaram discutindo por mais de uma vez quem era maior, quem era menor, quem ia sentar. Uma besteiraiada, gente, que a gente fala assim, nossa, é tudo igual nós, né? Quem tem o maior ministério, maior igreja, quem foi mais relevante, ai, gente, qual que é o ministério que aparece mais e tudo isso, mas Jesus os conduz num caminho de sofrimento. Talvez em outras palavras aqui, Tiago queria uma coroa, trono, coroa, proeminência. Jesus o levou para um cálice. Ele sonhava com poder, mas Jesus teve que formar ele em serventia. Ele buscava destaque, ser o número 2 ali, mas acabou como um mártir. Vou ler aqui para vocês Atos capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vocês sabiam que Tiago é o único apóstolo onde a morte se encontra de fato registrada nas Escrituras? O martírio foi o primeiro apóstolo morto. Atos capítulo 12. Isso é impressionante, porque se a gente pensar na trajetória de Tiago, aquele homem que queria cair fogo do céu ali em Samaria, ele derrama o seu próprio sangue por ser fiel a Jesus Cristo. Ele é o primeiro apóstolo martirizado. O intenso foi fiel até a morte. A intensidade, o fervor, o fogo canalizados levou Tiago
a ser o primeiro a estar com Jesus Cristo no céu. É como se o Espírito Santo estivesse nos dizendo, quando a intensidade do nosso caráter, quando o fogo do nosso caráter, ele é tratado por Jesus, ele deixa de destruir. E esse fogo redirecionado começa a sustentar uma fidelidade. Na mesma intensidade que ele tinha para ser zeloso, ele tem agora a mesma intensidade de ser fiel a Jesus Cristo até a morte. Que interessante essa virada de chave na vida de Tiago. Como eu sempre gosto de pensar, quero deixar aqui 3 perguntas para vocês, e para a gente pensar sobre essa imensa intensidade de Tiago, essa fidelidade total até a sua morte, e nós, hoje em dia. Em que área da sua vida a intensidade tem te atrapalhado? Em que área da sua vida esse fervor, a sua intensidade tem te atrapalhado? Se quiserem anotar, eu posso colocar no chat também essas perguntas. Essa é a nossa primeira pergunta para pensarmos. Segunda pergunta. Você costuma pecar mais por omissão ou por reação? Em qual das duas você costuma pecar mais? Por omissão ou por reação? Terceira e última frase para a gente pensar na nossa aula de hoje é: o que Jesus precisa tratar no seu zelo hoje? O que Jesus precisa tratar no seu zelo hoje? São perguntas reflexivas, são perguntas assim que você pode responder para você mesmo, mas se você quiser falar, se você quiser compartilhar agora aqui conosco, você tem toda a liberdade, e a gente vai ouvi-lo como um irmão querido, para a gente poder aprender também contigo. Tem alguém que gostaria de responder alguma das 3 agora aqui? Já conseguiu dar uma pensadinha? À vontade, gente. Pastor, Sim. eu peco no excesso. Sei que isso é péssimo para mim, mas eu peco no excesso. Tenho tentado cuidar disso. Bastante. Peço muito a Deus para me ajudar nesse controle. Eu Melhorei agradeço. Vou ter que melhorar mais. Agradeço a sinceridade. Eu sei que é difícil admitir isso muitas vezes, mas dá para ser canalizado. Tiago é o grande exemplo disso. É pedir a ajuda de Deus mesmo. Mais alguém, queridos? Eu queria falar um pouquinho. Claro. Eu sou a pessoa da intensidade. E aí, assim, eu tô me identificando muito com a mensagem, porque eu sei que isso pode ser canalizado para algo bom, mas às vezes a gente sente que tudo que, por exemplo, assim, no silêncio, né? Eu nunca compartilhei isso, assim, principalmente com muitas pessoas, com pouquinho, assim. Mas dizer da minha intensidade, muitas vezes o zelo que eu tenho pela palavra de Deus faz com que eu julgue outras pessoas que para mim, na minha visão, estão no rasinho, sabe? Que leva tudo muito, muito levianamente. Então, assim, eu consegui identificar aqui hoje exatamente, parece que o irmão está me descrevendo, sabe? Vamos tacar fogo nesse trem, gente. Olha o povo desrespeitando. Olha que coisa horrível. Então, assim,
eu vejo que isso pode ser canalizado para o bem, mas muitas vezes eu me senti mal, sabe? De achar que não tinha cura. Agora não, eu vejo que tem. Graças a Deus, há esperança para mim. Doris, obrigado pela sinceridade, por compartilhar isso com a gente. E é isso, eu sei, eu conheço um pouquinho de vocês, Deus conhece perfeitamente cada um de vocês. Canalizar a intensidade, às vezes vem mesmo esses roupantes e a gente quer fogo na cabeça dos outros, mas para nós, às vezes, a gente só quer também coisa macia, né? Como a gente pode Irmão, aprender? Pois não. eu, aprendi assim, hoje eu acho que eu estou mais na omissão, porque eu já fui muito intensa Hum, na parte cristã, né? Principalmente na igreja, no trabalho na igreja, tudo, eu já fui muito intensa. E é igual a irmã Doris falou, eu aprendi que não se deve ser assim, mas hoje em dia eu me sinto muito omissa. a gente falou no início, o 880, né? Os É, intensos têm isso. então eu tenho que estar olhando para essa palavra de hoje e tentar chegar num meio termo, né? Com a ajuda de Cristo, todos nós precisamos melhorar em alguma coisa, todos nós, cada dia. Obrigado pelo compartilhar e pela sinceridade. Amém. Mais alguém, queridos? Aberto, vamos lá. Eu vou aproveitar a fala também, e eu sou pela intensidade, e eu acho que o meu problema não vai ser a omissão, não, vai ser sempre a reação. Não consigo ficar parado, então eu acho que eu preciso ser moldado por Cristo aí, pela intensidade também. Muito bom, obrigado, Fábio, obrigado pela sinceridade, por compartilhar com a gente. Gente, muitos Tiagos no nosso meio, né? E isso é muito gostoso de ver, pessoas comuns que Jesus chamou para perto para ser o discípulo. Vocês vão todos ser o primeiro Mártir também? Como que vai ser isso? Quem que vai ser o primeiro aí? Se for o desejo de Cristo, amigão, temos Ó, que mais Seja receber. alguém? bem-vindo à vontade do Senhor. É Ele isso tem que, aí. né, tratar comigo, que eu tô aqui e me rendo total. Muito bom, gente. Adoro a sinceridade de vocês. Muito joia. Mais alguém, gente, quer falar nesse tópico ainda? A gente vai caminhar para o fim, então, falando que dos contrastes, né? Eu acho que pessoas intensas, ela tem esses contrastes, às vezes, muito fortes. Que Tiago, ele começa como o homem do trovão, e ele acaba como um Martim fiel. Ele começa querendo fogo sobre os outros, mas ele terminou oferecendo a sua própria vida por Cristo. Ele começou querendo posição, querendo sentar, mas ele termina glorificando a Deus no seu sofrimento. E isso nos ensina mais uma vez, eu acho que isso tem falado com muitos de vocês e aqueles que vão ver depois, que Jesus não chama só os calmos, os equilibrados, os naturalmente mansos, ele chama também os intensos, mas ele não nos deixa como nós chegamos. Talvez você se identificou mais com a aula de Pedro, talvez porque você é daqueles que falam demais, talvez você seja André, que serve ali por Cristo no bastidor, mas talvez você se identificou com a aula de hoje com Tiago, aquele coração inflamado, cheio de força, mas que precisa desse tratamento de Jesus. Então, a oração para você e para mim, hoje, que eu gostaria que vocês levassem isso para a vida, Senhor Deus, não apague o meu fogo, consagre o meu fogo, canalize, direcione o meu fogo, a minha intensidade. Que essa composição que eu tenho seja para a tua honra e para a tua glória, para o teu reino avançar. Vamos orar mais uma vez?
Pai querido, te agradecemos pela aula de hoje. Muito obrigado pela vida dos meus irmãos, Senhor, e o Senhor, mais do que ninguém, conhece o temperamento, a vida de cada um, Pai. E eu peço que o Senhor os ajude na sua caminhada, em cada uma, pessoal, familiar, Senhor Deus, de serviço ao Senhor por meio da tua igreja, que em cada momento eles possam, de fato, com a sua intensidade, identificando-se com o Tiago, auxiliar, serem pessoas extremamente úteis no reino de Deus, Pai. Te agradeço, porque o Senhor tem tratado já esses corações, Pai. E peço que o Senhor também cuide de cada um de nós no restante desse domingo, e ainda mais com a apresentação especial hoje à noite, ali no nosso culto. Pedimos isso no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, queridos. Nos vemos à noite para aqueles que irão. Deus os abençoe. Bom dia, pastor. Bom dia, irmãos. Até mais tarde. Até.